Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem, estou muito feliz, porque hoje nós vamos poder utilizar o nosso módulo. Isso para mim é muito gratificante, porque nós vamos estar interagindo, vocês com o módulo em casa e eu com o módulo aqui. Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos fazer, um apanhado de conhecimento sobre o mundo medieval. E nós vamos utilizar justamente o nosso módulo. Nós vemos aí na tela uma imagem belíssima. Aí você pode se perguntar, e aí, professor, e essas imagens, o que tem a ver com o nosso conteúdo? Tem tudo a ver. Os castelos, eles são uma marca arquitetônica do mundo medieval. Nós vamos conhecer a função dos castelos dentro desse conteúdo. Quais eram as funções dessa construção arquitetônica tão linda, tão maravilhosa. E você pode perceber, você pode se perguntar, nossa, essas pessoas eram extremamente inteligentes. Elas fizeram essas construções sem nenhum meio tecnológico que hoje nós temos para fazer as grandes construções. E você vê que os castelos são por demais belíssimos, muitos deles construídos em cima de grandes montanhas para ficar fortificado, para haver um obstáculo para que os seus inimigos não adentrassem aquele castelo. Então isso é muito interessante. Essa imagem nos chama e nos questiona o que essa imagem tem a ver com o nosso conteúdo, o mundo medieval. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Mas eu acredito que vocês devem estar se perguntando, a professora esqueceu de algo. Então, lembra do nosso hábito, na construção do nosso hábito? Pois é, vamos continuar sempre enfatizando a necessidade de estarmos com o nosso material, principalmente agora, que estamos fazendo nesse formato as nossas gravações, fazendo as nossas videoaulas. É importante que você esteja com o seu módulo, com lápis, caderno. Por quê e para quê? Por quê? Porque é necessário para que você fundamente a sua videoaula. E para quê? Para que você possa escrever, sublinhar, circular, para que você fundamente ainda mais a sua videoaula. E para que nós possamos interagir por completo, explicando, repassando para vocês informações que vocês já devem ter, com certeza, feito um apanhado na sua leitura sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Os francos. Quem eram esses francos? Professora, mas nós já lemos sobre isso. Justamente, hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos e vamos conhecer outras características desse período medieval que a história nos coloca. A região do Império Romano do Ocidente foi ocupada por diversos povos de origem germânica. As sociedades se desenvolveram nos reinos germânicos no período medieval. Combinaram, ou seja, os francos, a sociedade daquela época era uma sociedade formada pelas culturas de povos germânicos e de povos romanos. E um dos principais reinos que se formaram na época medieval foi o reino franco. Localizado onde? Na Gália. Ao longo dos anos, os francos incorporaram outros povos e formaram o grande Império Carolígeno. E aí nós vemos no mapa como esse império ele foi sendo formado, porque aqui nós temos a dimensão desse império, do tamanho desse império, e como diz o próprio texto, ao longo dos anos eles foram agregando outros povos cada vez mais. Se eles iam agregando outros povos, eles com certeza também estariam agregando território aos seus. Então, vamos lá. Formou-se o Império Carolígeno, a partir da agregação de outros povos, juntamente com os povos germânicos e romanos, que se uniram e se formaram o Reino Franco. E o Reino Franco foi alargando o seu território, agregando também o convívio com outros povos, como mostra o mapa. Ok, turma? Então, vamos lá. O Reino Franco
conseguiu alcançar certa estabilidade, principalmente por causa das alianças que fez com a Igreja Católica. E aí você deve se perguntar, por que a Igreja Católica se propôs a fazer essa aliança com esse reino? A Igreja Católica, naquele momento, ela estava numa construção de fiéis. Converter, por assim dizer, outros povos que, entre aspas, não tinham uma religião oficial, e a Igreja Católica naquele momento estava agregando, ganhando fiéis. Em que momento? Em 496, o governante Clovis unificou os francos e se converteu ao cristianismo. E a partir daí, dessa conversão desse governante, possibilitou a entrada da Igreja Católica dentro dos seus domínios, dentro dos seus territórios. Isso fortaleceu o reino, como também a Igreja Católica. Então, vamos lá. Isso fortaleceu o poder dos francos, como havia dito, que tiveram que ceder alguns de seus territórios à Igreja por conta dessa aliança, por conta dessa, vamos dizer, dessa junção. O reino antes, que não era um reino católico, se torna um reino católico e agrega outros povos e faz com que a Igreja Católica tenha mais fiéis para trazer para a sua religião. O governo de Carlos Magno. Como se deu o governo de Carlos Magno? Entender que o governo de Carlos Magno foi um dos mais importantes para aquela época. E por que foi um dos mais importantes? Ele conseguiu anexar territórios através de lutas de conquista, de alianças, como vocês acabaram de ver, com a própria Igreja Católica. Carlos Magno, ele conseguiu agregar ainda mais território. Ele conseguiu uma estabilidade que antes não havia, uma estabilidade política, e ele agregou aos seus territórios não só mais território, mas outros povos começaram a fazer parte desse reino, viu? Para a Igreja Católica, qual foi o benefício dessa expansão? É que não havia tantos adeptos à religião do catolicismo. E a partir do momento do governo de Carlos Magno, que ele agrega território e convive com mais povos, com outros povos, a Igreja Católica também ela se expande. A religião católica ela também se expande para povos que antes não tinham uma religião oficial. Tudo bem, turma? Então, continuando, lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é apenas um apanhado muito rápido, porque esse texto já foi trabalhado em sala de aula, atividades referentes a esse texto já foram feitas. Ok, meus queridos? Então, o que nós vamos falar agora sobre o governo de Carlos Magno, sobre o renascimento carolígeno. Mas o que foi isso? O imperador também incentivou o desenvolvimento cultural entre os francos, em um período que ficou conhecido como Renascimento Carolígeno. Para isso, o que foi que ele fez? Ele investiu em construção de escolas e bibliotecas, no aumento da produção escrita dos monges copistas, que recuperaram muitas obras literárias da antiguidade. É importante dizer que esse renascimento, ele é muito mais um renascimento cultural, na abrangência de fazer com que aquelas pessoas pudessem ter acesso à literatura que antes eles não tinham, porque essas literaturas elas estavam e elas eram produzidas dentro dos monges, dentro dos conventos, porque eram apenas os padres, os frades. A Igreja Católica naquele momento, ela tinha em poder conhecimento, ali toda a literatura partia da igreja para o restante da comunidade. E a partir daí que Carlos Magno incentiva a construção de história, a formação de pessoas que pudessem fazer com que essa literatura circulasse dentro do seu império, isso proporcionou um renascimento da literatura, onde essa literatura agora não mais presa dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, mas agora as pessoas teriam acesso a aquele tipo de literatura. Ok, turma? Em 1814, Carlos Magno e seus sucessores não conseguiram. Em 1814,
Carlos Magno falece e seus sucessores não conseguem manter a estabilidade do reino franco. Além de ser dividido, ele foi invadido por outros povos. Carlos Magno agregava, entre as suas características, um homem muito determinado e muito estratégico. Vocês observam que ele inicia a expansão do seu reino fazendo aliança com quem? Fazendo aliança com uma instituição que naquele momento tinha poderes, tem poderes até hoje, para fazer com que aquele reino se tornasse um reino forte. E que aquela aliança, de imediato, por ele ter dado alguns dos seus territórios para a igreja, de imediato ele poderia até perder algum espaço. Mas, posteriormente, Carlos Magno conseguiu o seu objetivo, que foi unificar vários povos que ele conquistou, os povos e os territórios, ele conseguiu unificar a partir da aliança que ele fez com a Igreja Católica. A partir daí, houve um renascimento cultural, com a construção de escolas e biblioteca, possibilitando que a literatura que antes estava presa a um determinado grupo de pessoas, essa literatura pudesse ser produzida fora daquele local, fora daquela instituição, e as pessoas pudessem ter acesso. Porém, Carlos Magno falece, morre, e seus sucessores não conseguem manter a estabilidade do seu governo, fazendo com que esse governo fique sem estabilidade, é invadido e posteriormente dividido entre esses povos. Feudalismo. O que é feudalismo, gente? Então vamos lá. O período medieval foi marcado por um sistema econômico chamado feudalismo. Então, feudalismo, por favor, é um sistema econômico, foi um sistema econômico. Mas como funcionava esse sistema econômico? Com a migração dos povos germânicos, houve um processo de declínio das cidades. Ou seja, a partir do momento que as pessoas saíam das cidades e iam em direção ao campo, as cidades elas perdiam as suas funções, principalmente a sua função econômica. E aí nasce um sistema econômico chamado feudalismo, que não tem mais força, que não tem sua força principal não é na cidade, mas a sua força principal é exercida no campo. As pessoas passaram a se refugiar em propriedades rurais, protegidas por membros da nobreza. Esses grandes proprietários eram os feudos, essas grandes propriedades. Imagine que, por exemplo, um de vocês é dono de uma grande fazenda. E essa fazenda tem muitos hectares. E vocês agregam dentro dessa fazenda vários moradores. Você é dono de um feudo, porque aquela propriedade que você tem, naquela época, chamava-se feudo, e não fazenda, como hoje nós chamamos. Onde o modo de vida era regido principalmente pelas atividades agrícolas. Ou seja, você é um fazendeiro, trazendo isso para hoje, esse conceito de feudo para hoje. Você é um fazendeiro que tem fazendas muito grandes. Dentro dessas fazendas, dentro desse território dessas fazendas, moram várias pessoas, várias famílias. Essas famílias, elas trabalham para você em troca de proteção. Em troca de proteção, elas têm uma maneira de produzir. A principal atividade é a atividade agrícola, onde você vai ter todas aquelas famílias produzindo para você, estabelecendo um critério de divisão, mas você, em troca, tinha por obrigação proteger aquelas famílias que trabalham para você. Feudalismo se resume basicamente nisso, nesse sistema econômico, onde a principal atividade não acontece nas cidades, mas acontece no campo, onde os feudos agregam várias famílias, e essas famílias trabalham para aquele feudo, e, em troca, o proprietário daquele feudo tinha que proteger aquela família. Então, agora nós já sabemos. Então, vamos avançar. Vamos conhecer exatamente como acontecia naquela época. Numa época de pobreza e escassez,
Ter o direito de cobrar tributos era de importância vital. Esses tributos chegavam a atingir 50% da produção camponesa, na forma de pedágio sobre a circulação de pessoas e mercadorias, dias de trabalho exclusivo nas terras senhoriais, que é a terra do feudo, taxas sobre transações comerciais e colheita, que era a talha, utilização do forno, do moinho, banalidades, colaborações excepcionais, pagamento de resgate, contribuição para o dote da filha do senhor e multas impostas pelos tribunais senhoriais. Olha só, os feudos funcionavam e eles tinham o direito de cobrar vários impostos. Esse texto vai nos mostrando quais eram os impostos e como eles eram cobrados. Nós vemos aí a covélia, a talha, a banalidade e vimos como esses impostos eles eram cobrados, chegando até 50% em cima da produção dos camponeses. Eu tenho que trabalhar para o dono daquele feudo, ele me cobra impostos, e o que eu tenho? Eu tenho uma parte da produção que eu produzi e eu tenho também a proteção daquele senhor daquele feudo. Vamos lá, avançando. Como era a sociedade feudal? Como foi construída a sociedade feudal daquela época? É importante que a gente entenda que a sociedade feudal daquela época ela também era dividida em classes ou em grupos. Então vamos lá. A sociedade europeia durante o período do feudalismo era dividida em alguns grupos. Nem sempre esses grupos eram formados de modo homogêneo, professor, de modo igual. Ou seja, havia algumas diferenças entre os membros de cada camada. Havia diferença dentro dos próprios grupos. Porém, os estudiosos costumam dividir a sociedade feudal em 3 grupos. Quais eram esses grupos? A nobreza, o clero e os camponeses. Esses 3 grupos, eles formavam ou eles constituíam um período da história muito marcado por funções que cada um desses grupos exercia dentro da sociedade. Então, vamos lá. As 3 ordens sobre a visão da igreja. Quais eram essas 3 ordens sobre a visão da igreja? A divisão social da Idade Média estava ligada também aos interesses da Igreja Católica. Ou seja, a divisão da sociedade daquela época atendia aos interesses da Igreja Católica. Naquela época, o modelo ideológico do catolicismo afirmava que, no mundo criado por Deus, haviam divisões de tarefa entre os membros da sociedade. Que era que esses membros ou o que aqueles grupos deveriam fazer para atender aos interesses que naquele momento estava sendo imposto pela Igreja Católica. O que assegurava a harmonia e o bom funcionamento da vida em comunidade. Desse modo, buscava-se evitar, por exemplo, que os camponeses questionassem sua condição social, já que a divisão em 3 ordens era considerada uma escolha divina. E essas divisões, como era? Ou seja, os camponeses, ideologicamente, na mentalidade dele, aquela divisão não havia injustiça. Por que não havia injustiça? Ele tinha um local para morar, para trabalhar, e ele tinha uma certa divisão para ele. Porém, não se era ressaltado que ele também tinha que pagar os tributos, os impostos. Só um instante. Assim, a igreja contribuiu para difundir a divisão social entre 3 ordens, conforme estudamos na página anterior. Os nobres deveriam fazer o quê? Lutar para a proteção de todos. O clero, a igreja, deveria ser responsável por orar pela salvação e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos, inclusive dos membros das outras ordens. Ou seja, quem estava na base da pirâmide daquela sociedade eram os camponeses. No meio dessa pirâmide estava quem? O clero. E no topo estava a nobreza. Cada um daqueles grupos tinha uma função ideológica e uma função social. E
Para que toda essa pirâmide funcionasse, havia uma conscientização, ou seja, uma maneira de persuadir os camponeses para que eles fizessem as suas funções sem reclamar, entendendo que aquilo era normal. Opa, trabalhar para sustentar todos os outros dois grupos que estão acima de nós é o que é correto, é o que é certo. Isso foi por muito tempo durante a Idade Média. Então, vamos lá. Eu vou passando, nós já fizemos a correção dessa atividade e vamos para... sim, agora sim. Os feudos. Vamos entender como e por que aquela imagem lá da capa estava conosco. Por que que aquela imagem nos chama a atenção e por que que ela é a imagem de chamada desse conteúdo? Os feudos. As pessoas que viviam nos feudos desenvolviam a maioria de suas atividades internamente. O feudo constituía, assim, a unidade básica de produção durante a Idade Média. Ele era formado por algumas partes principais. Observe. Vamos lá. Servidão feudal. O que era isso? Os camponeses que viviam nos feudos se submetiam a uma relação de servidão. Olha só, gente, servidão aqui não é a mesma coisa que escravidão. É interessante que vocês se questionem. Quais são as semelhanças ou quais são as diferenças? Vamos buscar compreender isso. Assim, em troca de proteção e de moradia, como já havia falado no feudo, eles deveriam cumprir diversas obrigações, como trabalhar nos mansos senhoriais e pagar tributos. Ou seja, o pagamento desse trabalho exaustivo era pagar tributos e ter a proteção daquele nobre, dono daquele feudo. Então, vamos para a próxima. Os mansos senhoriais. Terra onde os camponeses construíam suas moradias e onde cultivavam sua própria produção agrícola. Ou seja, nos mansos senhoriais era de fato onde era realizado a produção agrícola. E isso é muito interessante, gente. Sabe por quê? Porque enquanto o nobre estava lá no castelo, todas as atividades que eram praticadas ali, elas tinham função, eles tinham funções. Então, os castelos, eles abrigavam, por assim dizer, entre aspas, a administração daquele modelo econômico, do feudalismo. Ali eu tenho a casa do nobre, onde tem vários grupos ali trabalhando para aquele nobre, mas ao derredor daqueles castelos eu tenho os mansos senhoris, servis, que eram locais onde quem morava? Os camponeses. Lá eles construíam as suas casas, suas moradias e também produziam. Fazia parte daquela atividade econômica, a produção, ter aquele espaço para que ele pudesse produzir. Então, vamos lá. E as terras comunais? Terras de uso comum, que podia ser explorada por todos os moradores do feudo, para aquisição de madeiras e para a caça, por exemplo. Então, vamos lá para a próxima. Nos feudos, eram desenvolvidas atividades agrícolas, que forneciam alimentação aos moradores. Também eram onde se praticava a pecuária e a produção artesanal, que fornecia produtos como couro, roupas, sapatos, armamento, instrumentos usados no dia a dia. As trocas comerciais ocorriam geralmente de modo interno, ou seja, dentro dos grandes castelos, entre os camponeses, dentro daquelas áreas que os camponeses moravam. Terras comunais. Terra de uso comum que podiam ser exploradas por todos os moradores do feudo, para aquisição de madeira e para caça, por exemplo. Vamos lá, avançando. E aqui, castelos medievais. No feudo, uma das principais construções era o castelo. Feito com pedras, altas muralhas e torres, os castelos tinham o objetivo de defender a população de possíveis ataques inimigos. Quem morava nos feudos? Ou quem morava no castelo? O senhor feudal e sua família. Os cavaleiros eram os soldados, eram os guerreiros que protegiam o senhor, a nobreza e toda a sua família, e também protegia os seus agregados,
os camponeses. As técnicas de invasão. Os castelos precisavam ser altos, ter altos muros para impedir a chegada dos inimigos por escadas móveis. Com o tempo, as técnicas de invasão dos castelos foram desenvolvidas, como no caso das catapultas e canhões. A gente via isso muito em filmes medievais, né? Os castelos de hoje, muitos castelos medievais ainda existem, e alguns constituem patrimônio da humanidade por representarem o modo de vida da população medieval. Vamos lá? Avançando, esse é belíssimo. Essa é a nossa atividade que está sendo proposta para hoje. E agora nós vamos conhecer a religião. Nós vamos ver, gente, o quanto a religião ela teve a sua função e foi fundamental para o desenvolvimento daquele período, do período medieval. A religião cristã na Idade Média. No período medieval, o poder político estava fragmentado entre os senhores feudais e a Igreja Católica. Isso facilitou a ampliação da influência da Igreja, que conseguiu consolidar o poder na Europa. Ou seja, naquela época o poder estava dividido entre o senhor feudal e a Igreja Católica. Os dois eles conseguiram fundamentar o poder na Europa naquela época. Graças a vários motivos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Por outro lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um momento propício, em que a população vivia sob ameaças de invasões de outros povos. Além de problemas como fome e doença, isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu, inclusive entre povos de origem germânica. Ou seja, naquele momento, a ideologia católica, ela dava suporte a essas pessoas que passavam por diversas dificuldades. E lembra que naquele momento também havia uma conscientização do camponês, não, nós temos que viver isso mesmo, nós temos que nos conformar com essa situação. Nós tínhamos que trabalhar, passar por todas aquelas dificuldades, isso naquela época, tá certo? Sem fazer questionamentos, ok? Além do crescente número de adeptos, houve aliança com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam uma taxa periódica aos membros do clero. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terra. As ordens religiosas. Quais eram as funções dessas ordens? O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de ostentação e riqueza. Olha só. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, conjunto de clérigos que buscavam uma vida simples, privando-se do luxo. Ou seja, enquanto eu tinha dentro da própria Igreja Católica, eu tinha um grupo que queria ostentar, eu também tinha um grupo que queria uma vida simples, para se propor aquilo que desde o princípio ele estava querendo se propor. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém a maioria delas vivia sobre os princípios da simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. Então vamos aí, nós temos a imagem aí, São Francisco consolado por um músico anjo. As cruzadas. Quais foram as funções das cruzadas? A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, porque teria sido o local onde Jesus viveu. Em razão disso, a cidade ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas, por ser considerada sagrada. Porém, no século XI, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos, o que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. Agora, aí em Jerusalém, que antes era uma terra, que até hoje é considerada, havia uma circulação livre de muitos cristãos, posteriormente ela é invadida, ocupada, e outros povos de outras religiões vão disputar território com os cristãos. A fim de justificar suas ações como a retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II convoca os fiéis em expedições militares, ou seja,
as cruzadas foram justamente essas expedições militares. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos. Por conta do domínio ou da invasão dos muçulmanos, o Papa convoca aqueles que tinham naquele momento condição e habilidade para participar das cruzadas. Essas cruzadas eram expedições, foram expedições que motivavam a luta para tirar os muçulmanos daquele território e de outros territórios que também posteriormente foram invadidos pelos muçulmanos. E aí nós vemos um mapa que vai nos mostrar, e é muito importante que você aí, com o seu módulo, observe a legenda. Ok, turma? Por favor, não esqueça de observar a legenda. Primeira cruzada, segunda cruzada, quando elas aconteceram, ok? Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e, consequentemente, falta de oportunidade de trabalho. A empreitada das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente. Para os membros da nobreza, que não eram proprietários de terra, as cruzadas significaram uma oportunidade para buscar riquezas. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos recebiam a herança. Os demais ficavam sem direito aos lotes de terra. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais e ampliação do contato entre o Oriente e o Ocidente. Transformações no mundo medieval. Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia no período medieval, principalmente com a estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época de paz e de estabilidade. Em primeiro lugar, nós temos que entender, antes, naquele território, havia uma circulação livre de vários cristãos, de muitos cristãos. Posteriormente, aquele território foi invadido pelos muçulmanos, que começaram a disputar esse território com os cristãos, dois povos com religião diferente. E isso fez com que não houvesse estabilidade. Mas, posteriormente, essa estabilidade veio por quê? Porque os muçulmanos foram saindo, por assim dizer, de uma forma bem gradual, e aí voltou a ter essa estabilidade e aquele momento de paz. Ok? E outra coisa também, alterou também aquele mundo agrícola que nós conhecíamos lá nos feudos. Ele passou a ser, vamos dizer, melhorado. Mas essa, gente, é um item para que a gente faça e possa estudar na próxima aula. Por hoje, a nossa aula termina aqui e eu gostaria que vocês fizessem todas as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Turma, até a próxima e que tenhamos uma ótima tarde. Tchau, turma!